nunca foi fácil, né, quando eu atuava lá atrás, você faz o quê mesmo? Sustentabilidade, o que que é isso e tal. Então assim, nunca foi fácil, sempre foi possível e é necessário, acho que eu vou agregar isso na frase. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Conexão Blendon, conectando pessoas e ideias. Eu sou o Paulo Barroso e aqui comigo hoje meu sócio Denis Roman. Boa tarde, Paulo. É isso aí, Denis. Hoje a gente tem uma convidada muito especial, hein, Denis? Vamos apresentar e vou deixar para você apresentar ela. Bacana. Hoje a gente está aqui com a Sônia Consiglio. Sônia é uma referência grande no mundo de sustentabilidade no Brasil. Essa parte de sustentabilidade, a conexão com as companhias. E eu vou, antes de, ao invés de ler o currículo da Sônia, a gente vai começar com uma pergunta. Sônia, você começou sua carreira na rádio, passou pelo jornalismo, migrou para o setor financeiro, hoje atua em conselho e comitê. Você tem uma coluna super bacana no valor econômico que gerou gerou o livro gerou o livro Vivi para Ver 2, deu um ficou super bacana. Acho que essa é uma publicação que a gente recomenda a leitura, ela é super atualizada, até porque você trouxe os 100 artigos e ainda conta como esse artigo está hoje. Acho que essa é a parte mais bacana do livro, porque você traz essa atualização contextual dos últimos anos. O que te conectou? Como é que foi tua carreira nesse contexto todo? O que trouxe todos esses caminhos? Bom, antes de mais nada, super obrigada pelo convite, Denis, Paula. É um prazer estar aqui com vocês, papeando aqui no Conexão Blendon. Obrigada pelas palavras. É bem interessante, né? Porque eu digo assim que eu só fui para a sustentabilidade porque eu sou comunicadora. Né? Isso para mim é muito claro. Eu sou jornalista de formação, como você disse, trabalhei em rádio, trabalhei em agências de comunicação, variei muito a minha carreira no início dela, né, revistas, enfim, eu fiz toda aí uma jornada e fiz de propósito essa jornada, porque eu entendia que para ser uma boa comunicadora, eu tinha que estar em diferentes papéis. Então a revista me traz uma questão, o rádio me trouxe outras, as agências, mas num determinado momento, por meio das agências, eu fazia house órgãos, né, que são os meios de comunicação de empresas, e comecei a gostar muito do meio corporativo. E aí eu fiz uma pós em comunicação empresarial e me enveredei aí para o caminho das empresas. Comecei com comunicação, né, que era a minha formação, comunicação interna, que sempre foi já geri também comunicação institucional, externa, imprensa, mas sempre gostei muito da comunicação interna. E quando eu estava no Bank Boston, que já é o começo da minha carreira como setor financeiro, eu tive a oportunidade, e digo que é um presente da vida, né, de assumir a Fundação Bank Boston. Então foi onde eu pus o primeiro pé, isso eu estou falando no início dos anos 2000, onde eu pus o pé, comecei a dialogar com essas questões sociais, ambientais, e eu comecei a perceber que alguma coisa estava acontecendo no mundo, princípios do Equador, né, uma agenda ainda muito inicial, não inicial do ponto de vista de práticas, mas no meio corporativo. Né? E o Itaú comprou o Boston. Em 2006, fui para o Itaú e tive a grande oportunidade de montar a área de sustentabilidade no Itaú. E eu fui para a fundação, voltando um pouco antes, porque eu era a pessoa que fazia a comunicação da fundação. Então, por isso que eu digo que a comunicação me levou para a sustentabilidade, né, fez essa ponte. No Itaú, então, eu tive a oportunidade de montar a área de sustentabilidade, que não tinha esse nome ainda, né? Naquela época a gente falava muito responsabilidade socioambiental, social, depois socioambiental. Então foi um presente montar isso em 2006, porque tudo estava começando a acontecer lá. E a partir daí não saí mais, né? Aí foi Itaú, fico 3 anos no Itaú, depois vou para a Bolsa estruturar também a área de sustentabilidade na então BMF Bovespa e saio ainda quando é B3, já quando é B3. Fico 10 anos na Bolsa, então trabalhando, e vocês conhecem bem isso, mercado de capitais ali. Então, no fim foi isso, a comunicação me levou para este novo mundo e tem uma similaridade, né, que ambas as matérias, né, quando a gente fala em comunicação ou fala em sustentabilidade, a gente está falando de transformação,
né, do ser, das empresas, do meio ambiente, do ecossistema. Então, uma comunicação, quando estratégica, né, e não operacional, ela trabalha nesse âmbito de transformação. E a sustentabilidade também. Então, tornando uma longa história curta. E aí depois vieram os conselhos, né, quer dizer, eu encerro a minha carreira executiva no final de 2019, então pandemia, a partir de pandemia eu já estou aí trafegando em conselhos, comitês e essa gama aí de atividades sempre em torno da sustentabilidade. É interessante isso, né? Porque pela tua trajetória, costurando comunicação, mercado, sustentabilidade, né? Você acabou se tornando uma das top voices aí em sustentabilidade, né? Assim, e você conseguiu levar consegue levar essa mensagem da sustentabilidade, furando um pouco essa bolha do ESG, né? Você consegue transmitir isso para outros, vamos dizer, outros grupos, outras conexões, né? Como é que você vê isso? Paulo, esse é um ponto, por isso, né, eu digo, e eu sou muito grata à profissão que eu escolhi, porque para mim comunicação está na minha essência, né? Claro, eu fiz a faculdade, sou jornalista, mas para mim é uma forma de eu me comunicar com o mundo é por meio de uma lente de comunicação. Isso me ajuda muito mesmo nos diálogos de sustentabilidade dentro das empresas, porque essa questão de que, quer dizer, por exemplo, qual é a lógica de um bom comunicador? Você tem o emissor, né, a mensagem e o receptor. E você tem que adequar a mensagem a quem está te ouvindo. Então você não pode falar de sustentabilidade da mesma forma para uma pessoa da área jurídica, para o marketing, para o RI, para o CFO. Você tem que transformar essa linguagem. E foi isso que eu fiz nesses meus mais de 20 anos de carreira em sustentabilidade, que é explicar, né, tentar engajar, tentar sensibilizar a partir do ponto de vista de quem me ouve. Então é isso mesmo, eu acho que essas duas carreiras juntas, para mim, elas fazem um grande sentido e obrigada pelas palavras, eu acho que, né, eu acabo conseguindo levar uma mensagem não tão técnica e do ponto de vista do que eu acredito, que é liderança, que é engajamento, que é realmente uma transformação de modelo de mundo, né? Então tem funcionado. É isso, super bacana ver ao longo desse tempo, né, o quanto que o conceito quanto o conceito se transforma, né? Se olhasse mais quando você começou, acho que muita gente olhava a responsabilidade social como separa um orçamento para filantropia. Exato. E você sabe que tinha um movimento lá atrás, né, ainda falando da época de Bank Boston, por exemplo, em que essa agenda socioambiental, em geral, era gerida pelas fundações e institutos. Ainda não tinha quase estrutura de sustentabilidade nas empresas, né? E foi indo o entendimento de que uma coisa é o social, o investimento social privado, o fim público, e outra coisa é o social do ponto de vista da sustentabilidade, dos stakeholders, desses movimentos. Então, eu entendo isso como uma evolução de conceito, de maturidade e de mundo, né? Na verdade, quando a gente entende que, poxa, eu tenho um conceito mais amplo que é a sustentabilidade, que inclui o econômico, né? E eu tenho ali uma agenda que é puramente social. Então, eu vejo que foi isso no Itaú, por exemplo. Quando eu fui para o Itaú, a agenda era gerida pela Fundação Itaú Social, uma parte pelo RI, claro, quando você falava dos índices, etc. Mas a responsabilidade pelo site, por exemplo, de responsabilidade socioambiental, era esse o nome que a gente usava na época, estava na Fundação. E aí você cria uma área de sustentabilidade para começar a pegar e a Uhum. responsabilidade por tudo isso, né? Essa conversa me lembrou, essa questão de comunicação me lembrou de uma frase célebre do Friedman, que era responsabilidade social da companhia dá lucro. Só que é interessante a comunicação, né? Como o pessoal às vezes fragmenta a frase. Esquece da segunda parte que ele traz ali, só em 1970, faz um pouquinho de tempo. Ele era um prêmio Nobel de Economia, não é um ser, não é um ser que não pensa. A segunda parte dele era, desde que a empresa opere dentro de um modo que respeite as leis, respeite as normas, o pessoal corta a segunda parte da frase e fala assim, a responsabilidade dá lucro, ponto. Só que o da lucro, essa parte de entender o contexto, o que muda quanto mudou o entendimento do contexto nos últimos 50 anos, né? Isso é. E é isso que quando eu falo mesmo, né, da frase dele, que é super famosa e tudo, era um homem do seu tempo, elaborando o tempo
nas suas palavras e com seus conceitos, mas tem muita coisa colocada lá que as pessoas acabam parando na primeira frase mesmo. Você tem Né? O razão, pessoal Denis. para naquele É, ponto e não lê o resto. não lê o resto, exato, exato. Então, o resto, hoje, o que a sociedade tem de consciência de efeitos, o que era o que a gente vai falar hoje de licença social para operar, né? O que era aceito no começo dos anos 70, o que é aceito hoje? Exatamente. E eu acho que olhar o mundo de hoje, né? Olhar o mundo de ontem com os olhos de hoje não é muito justo, né? Porque a gente fez o que podia fazer naquela época, porque as coisas eram permitidas ou porque a gente Era um tinha outro outra contexto, né? dinâmica, exatamente, né? Eu sempre dou alguns exemplos nas minhas aulas e palestras, e um deles e eu fiz isso, né? Quer dizer, na minha adolescência, que lavar o carro para sair, né, de sábado à noite, então você lavava o carro de sábado à tarde em casa e a mangueira ficava aberta de água enquanto a gente ensaboava o carro, ficava aberta a mangueira. Vai fazer isso hoje. Vai vir um monte de gente e falar, você está doida, você está desperdiçando água, mas aquilo não passava na nossa cabeça, porque era natural, era um bem que estava lá. Ninguém nunca pensava que a água era E um era bem mais escasso. barato também, era Exato, uma exato. abundância, né? Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado, né, quando a gente olha para o passado e faz algumas críticas ou emite algumas opiniões para tentar entender todo esse contexto, né? Uhum. E foi bacana que você iniciou a jornada das colunas do valor com artigos sobre ESG, de colocar o economic na frente. Não na frente de tudo, mas inserir ele na frase porque as pessoas estavam distorcendo um pouco o uso de ESG. Pois é, essa ideia veio quando eu ainda estava na bolsa. Eu lembro como se fosse hoje, de uma conversa com o meu time, porque dentro de uma bolsa a gente está o tempo todo respirando essas questões financeiras e econômicas, e desde o início isso fazia um grande sentido para mim, trazer social, ambiental e governança para o econômico. Sempre fez. Fui Itaú, fui Bank Boston, fui Febraban e fui Bolsa. Então a minha vida inteira é nesse ecossistema. E a gente sempre falando isso, não, sustentabilidade na verdade é tudo, tem que ter o econômico. Aí eu parei e falei, bom, se tem que ter o econômico, onde é que está o econômico na sigla ESG? Não está representado. E aí entra a comunicação, porque tudo comunica. A hora que você fala agenda ESG, o econômico está em algum outro lugar, né? Que eu não sei onde é. A hora que você traz o E junto da sigla, e isso quando eu mostro para CEOs, chairmans, etc., eles faz um sentido, quando você traz dentro para a sigla, você passa essa mensagem, que tudo isso está interligado, econômico, ambiental, social e governança. Então foi dali que surgiu essa ideia de tentar trazer também essa terminologia. Mas, na verdade, eu acho que a gente, e eu trabalho para isso, que é para acabar com as siglas, né? Para Uhum. um dia que a gente não precise mais usar adjetivo, sigla, nem nada, e que o mundo incorpore todas essas questões, né? E é bacana que assim, tudo passa por essa questão de comunicação, né? Que às vezes as Tudo. pessoas não enxergam que assim, aonde nasceu a sigla ESG? Uhum. Foi num fórum financeiro. Perfeito, é isso aí. Eu lembro muito até da ma- logo que eu entrei na comissão de sustentabilidade do IBGC, ali em 18, 19, a gente estava numa briga. ESG é a mesma coisa que sustentabilidade? Não é, é diferente, tá junto, tá dentro, tá fora. Uhum. E eu acho que a gente chegou numa definição que eu gostei muito na época, que foi assim: ESG é o business case da sustentabilidade, ponto. Uhum. Tipo, como é que a Uhum. sustentabilidade aterriza na empresa, onde que Sim. os impactos se conectam justamente com a questão ESG. E aqui eu acho que hoje no Brasil foi pioneiro na adoção das normas IFRS de sustentabilidade, para divulgação de informação financeira relacionada à sustentabilidade. E eu acho que e como o IFRS está trazendo tá trazendo justamente essa amarração que você tava batendo lá atrás, que é, Totalmente. gente, qual é o impacto financeiro para a empresa? Pense no impacto financeiro de longo prazo. É Acho isso. que essa é a mudança. Isso muda o mindset, né, Sônia? Totalmente. Eu acho que assim, essa decisão da CVM, né, que tornou o Brasil o primeiro país do mundo a adotar essa proposta, é um divisor de águas, né? É um divisor de águas. Porque o que a gente vem trabalhando, e vocês fortemente, né, todos nós, ao longo desse tempo, é para trazer as questões sociais, ambientais e de governança para a regra. Né? Porque aí quando você torna aquilo uma regra, acabou a conversa, né? Você vai para outra trincheira. E aí é isso, quer dizer, como é que você traz para um escopo financeiro estabelecido, regulado,
essas questões de clima, né? Enfim, todo esse arcabouço que vem. E aí realmente você muda o mindset, porque você põe as pessoas que hoje dominam, porque, vamos dizer assim, ainda todo o sistema, que é o econômico-financeiro, que é a contabilidade, parar para pensar nessas questões. Então você faz como digo, um encontro de águas, né? Entre o ESG e o E. É isso mesmo. Acho que essa questão toda, minha única preocupação barra provocação é não virar um, um checklist regulatório, né? As empresas também têm que aproveitar essa oportunidade para justamente fazer as conexões. Eu acho que vai ter um pouco de tudo, né? Porque a gente tem diferentes graus de maturidade Sim, nas empresas. e é Então, tudo muito novo também, é né? tudo muito novo. Então, eu acho que assim, vai ter quem vai olhar para aquilo e fazer um checklist, que é quem está chegando nessa agenda. Agora, eu vejo uma grande maturidade das empresas brasileiras, né? Assim, no entendimento de que isso é risco. É risco e é oportunidade. É por isso que entra na agenda, não é por outro motivo. E a gente sabe como são as empresas. A hora que a empresa entende que aquilo é um risco para o seu negócio, né? Que um desastre climático, que uma crise social, etc., vai impactar o meu negócio, e ao mesmo tempo tem o mercado comprador de produtos que tem essas características, isso entra na lógica. Então, assim, eu acho que o seu medo, provocação, receio, provocação é totalmente legítimo. Acho que vai acontecer também, mas eu tenho uma famosa frase que eu digo que a sustentabilidade entra nas empresas, nos governos, na nossa vida por 3 caminhos. Foi o que eu organizei na minha cabeça: amor, dor e inteligência. Então, assim, entra por amor, porque eu acredito naquela agenda e eu entendo que ela é relevante, agrega valor. Entra pela dor, eu vou ser regulado. Se eu perder, sabe, assim, se eu não olhar para essas questões, eu vou perder mercado, ou se eu passei por alguma crise, eu já perdi valor em bolsa, então é a dor. Ou a inteligência, que é entender que é para lá que a gente vai, né, que o mundo caminha. Então, assim, se entrar pelo caminho da dor, digamos assim, uma hora eu acredito que percebe que é muito mais do que só um checklist, né? Uhum. Assim como eu costumo dar de exemplos, o pessoal fala assim: ah, onde tem bons relatos integrados? Eu falei: África do Sul. E aonde tem relatos integrados muito ruins? Na África do Sul. Perfeito. Justamente porque é um mercado obrigatório. Uhum, uhum. Então teve uma parcela grande de empresas que entendeu, Sim. produziram informações, integrando a questão da produzindo Pioneiros, né? É isso. pioneiros, integrando informações, e tiveram empresas que É isso. estão ali cumprindo tabela, você pega, bate o olho no material e fala: o que essa empresa está dizendo? Não está dizendo nada. É. Ela foi lá cumprir tabela e falou: entreguei. Pois é, e aí eu acho que quando isso acontece, tem uma pressão que a gente começa a ver, né, de investidores cada vez mais cobrando consistência nessa agenda. Não é simplesmente ter um relatório que, né, mas que me mostra mais do que isso. Então eu acho que aí entram as forças, né, de mercado a pressionar essa empresa. Mas eu adorei isso. Os bons e os ruins estão no mesmo lugar, né? Eu acho que é um pouco como a vida como ela é, né? Exato. Quando você é obrigado a fazer alguma coisa, se você é inteligente, você aproveita a oportunidade. É isso, e eu acho que a gente já tem uma maturidade, né, Denis, Paulo, vocês estão há quanto tempo aí fazendo os relatórios, apoiando as empresas no caminho, já tem uma maturidade do mercado, né? Sim. Assim, a gente já consegue entrar numa legislação. Acho que se isso tivesse acontecido, sei lá, há 5, 6 anos atrás, eu teria mais receio, porque eu acho que a gente estava um pouco mais começando essa jornada. Hoje eu acho que a gente, e aí, né, tá falando dos principais frameworks já sendo usados nos relatórios, assegurados, né? Então eu acredito que a legislação está vindo no momento de maturidade de mercado bem adequado. Não, até no encontro de relações com investidores, que foi a última vez que a gente esteve junto, né? Eu tava conversando com o Denis lá, a gente tava refletindo, né? Porque o encontro de RI sempre foi um marco importante, né, para a Blendon. E nós estamos indo para o nosso 7º ano, né, Denis? De empresa agora. Oitavo. 8º? Bah, então, enfim. E a gente tava falando, cara, acho que 5, 6 anos atrás a gente tava ainda explicando para É algumas isso. empresas o que era ESG, né? Então, você Uhum. olha o que aconteceu nesse contexto de 5 anos para cá, entendeu? Total. Não, isso tem muita relação, na minha visão, com a pandemia, né? Porque eu digo assim que pela dor da pandemia, a gente percebeu que o mundo é interligado, né? Uma questão de saúde,
social relacionada ao meio ambiente colocou a economia em lockdown. Então eu percebi muito uma tomada de consciência de altas lideranças, CEOs e conselhos a partir da pandemia, principalmente. Claro, você já tinha porta-vozes antes, mas esse assunto subir para um nível de tomada de decisão veio pela dor, muitas vezes, né? Uhum. Eu conto uma história que é verdade. Eu estava assistindo uma live lá em 2020, quando estávamos todos no mundo das lives, né? Uma live só com o CEO sobre essas questões. Em um determinado momento ele falou assim: nossa, esse assunto é muito importante e a minha empresa vai começar a publicar informações socioambientais. Aí eu pensei assim, coitada da equipe de sustentabilidade que faz relatório há 5, 10, 15 anos, mas não estava no radar do CEO. Ele podia até aprovar a carta do CEO para o relatório, mas daí a trazer o documento como algo estratégico no olhar dele não tinha. E eu Uhum. vejo muito fortemente que hoje a conversa é outra. Você tá falando de pandemia, eu lembrei de um case nosso aqui. Quando chegou na época pré, quando a pandemia começou no ano anterior, ali em dezembro, eu, eu olhei pro Paulo e falei, Paulo, esse negócio já foi da China pra Itália. Deus não é brasileiro. Vamos. 2019. E o, e o Paulo é. O Paulo ele vem pro escritório. Se alguém quiser encontrar o Paulo, passa no escritório que ele vai estar aqui. Tá sempre aqui no escritório. E eu falei, Paulo, vamos pra casa. Não, mas. Eu falei, Deus não é brasileiro. Uhum, uhum, Não vamos confiar que Deus é brasileiro, porque se esse negócio já cruzou já cruzou verdade. da Ásia pra Europa, daqui a pouco esse negócio chega aqui. Uhum, Então vamos preservar a equipe, correto. vamos preservar pessoas e o negócio. Perfeito. Porque daqui a pouco a gente chega no meio da safra de relatório. Eu não quero ter. Não vai ter equipe. A gente não vai, se esse negócio chegar aqui e devastar, a gente perde a equipe. É, com certeza. Então vamos pra home office. A gente foi pra home office em começo de janeiro. Nossa, Foi bastante antes de antecipado. ter sido decretada a pandemia mesmo, É. a gente já estava 100% em home Olha office. só que consciência, né? Porque isso só aconteceu a partir de março mesmo. Vocês já estavam no começo do ano. E era bem isso mesmo. Estava chegando da China, chegou na Itália. Era isso mesmo. Aí eu falei, gente, Vamos lidar esse com a negócio, situação, esse né? negócio cruzou o continente, os caras deu problema, Perfeito. então. Mas eu queria ver, ouvir uma parte a gente estava falando da questão do ser convencido pelo amor ou pela dor. Nos conselhos, o que você vê de diferente quando a liderança é convertida e quando ela é convencida? Eu gosto dessa comparação, convertido a convencido. Olha, eu acho que assim, é claro que eu acho que os dois têm méritos, né? Mas é muito bacana quando você vê alguém que não tinha a visão da importância dessa agenda, compreender a importância dessa agenda, que é o convencido. A hora que você pega alguém cético, alguém assim cauteloso, e ele entende, cara, essa pessoa é a mais engajada possível. Eu tenho vários exemplos que eu posso dar nessa linha, principalmente da minha última carreira, né, executiva na Bolsa, vários exemplos maravilhosos que mostram o seguinte: a hora que a pessoa entende, isso é o que eu bato nessa tecla demais, a hora que a liderança entende a profundidade do tema, pronto, ela vai pôr na prioridade, vai tomar ação. Então, é claro que tem um caminho para se tornar convencido, né? Então, acho que você precisa dos dois. Você precisa dos convertidos, que no caso, por exemplo, eu, né? Eu sou uma conselheira que tenho essa visão e nos conselhos onde eu estou, o meu papel muito forte é estar o tempo todo trazendo as preocupações, fazendo as perguntas, identificando se tem ou não esse olhar. Então, acho que precisa dos dois no conselho. Agora, eu acho que o ideal é que a gente realmente, e a gente está trabalhando e migrando para isso, que os membros do conselho olhem para questões sociais, ambientais de governança como olham para as financeiras, de novo o EESG, que todos eles percebam que isto é importante de ser colocado na sua lente, né? Estamos nesse caminho. Eu acho que o fato de eu estar no conselho, eu e tantos colegas, né, que tem essa, imagina uma jornalista, quando eu sempre falo isso, né, o BNDES foi o meu primeiro conselho, né? Quando que uma pessoa com o meu perfil, jornalista, especialista em sustentabilidade, seria membro de um conselho do BNDES há 15 anos? Jamais. Né? Jamais. Digo BNDES, mas digo os grandes conselhos das empresas. O perfil seria outro. E hoje o fato da gente ter pessoas como eu, com a minha formação, com a minha experiência, que foge um pouco, vamos dizer, ao esperado, ou que sempre foi mais normal, já é uma indicação muito forte de que as coisas realmente estão mudando. Né?
E acho que aí é justamente a importância da diversidade e eu brinco que a maior diversidade é a de pensamento, né? Perfeito, Denis. Eu vou contar um caso assim, acho que é bem rico, ainda quando bolsa, né? Eu e o meu par, que era diretor de relações com investidores, a gente foi fazer o non-deal, o roadshow, non-deal, né? Roadshow na Europa para falar de ESG, né? E estava com um grande investidor e ele perguntou sobre a composição do conselho da Bolsa. É óbvio que a gente vai com milhões de colas, né, todas as informações, e a gente já tinha puxado lá para ver a quantidade de mulheres e os planos. Quando a gente começou a responder, não estou falando de gênero, quero saber de experiência. Foi a primeira vez que eu ouvi isso. Quero saber a experiência dos conselheiros, quero saber qual é a formação profissional, se é todo mundo da mesma área. Foi a primeira vez que eu ouvi isso, que não era só sobre gênero ou sobre minorias, mas esse tipo de diversidade. É Isso é muito porque, legal. Muito. porque se eu brinco, né? O gênero, se a pessoa passou pelas mesmas experiências, mesmos lugares, estudou nos mesmos lugares, a chance de ter um pensamento muito próximo é muito grande. Total, total. Acho que Independente do gênero, Concordo raça, plenamente. óbvio que tem algumas matizes um pouco diferentes, mas Sim, talvez não seja a diversidade concordo. mais transformadora. É porque o bacana no conselho é quando você vê, sei lá, né, uma pessoa que tem uma experiência faz um tipo de pergunta que o outro não faria. Eu acho que essa é a Ó, eu complementaridade. vou até dar um exemplo, né, pegando aí um pouco o gancho nisso que você comentou, Sônia. Eu não sei se a gente já compartilhou isso anteriormente, né, mas o nosso próprio nome, Blendon, a essência dele vem do blend, né? Olha O só, blend não é só porque Denis e eu somos dois caras que gostamos muito de vinho, mas a essência do nome é a mistura, né? que Tipo, a gente tem bacana. contextos completamente diferentes, né? Eu, por exemplo, minha primeira formação, eu sou formado e eu sou um bacharel em história aqui na USP, entendeu? Olha, Então você fala assim, como é que uma pessoa sai de história e acaba trabalhando com comunicação na Faria Lima, entendeu? É perfeito. assim, uma trajetória completamente atípica, né? E a Sim. gente estimula muito isso, né? A gente, no nosso time, é um time completamente multidisciplinar, né, Denis? Esse é o blend. Eu não sabia da origem do nome. Parabéns, ótima. E a Ótima. gente ainda brincou. O on a gente começou. No começo eu queria fazer um. Eu ainda puxei, vamos usar o in do LinkedIn. Ah, tá. Aí o pessoal falou, vão achar que vocês são uma empresa exclusivamente de Minas. o blending. É um blendinho. É Eu, verdade, é eu amo nossos verdade. parceiros mineiros, a gente teve projetos muito bacanas por lá, mas a brincadeira, o on, a gente falou, deu a sonoridade que Ficou encaixou. É ótimo, de Blendon. ser ativo, né? Presente, né? Mas assim, acho que, enfim, a gente não te chamou aqui para ficar falando da gente, Não, né? mas eu adorei Mas saber. a conexão disso, né? Está dentro do nosso DNA. A diversidade intelectual é uma coisa Uhum. especialmente importante para a gente. Hoje, se você olhar para o nosso time, você tem desde físicos, matemáticos, engenheiros, Que legal. jornalistas, publicitários, designers, historiadores, economistas, enfim, Faz uma bruta publicitários, diferença, né? tudo isso, né, trabalhando ali em função da construção de projetos de comunicação e projetos relacionados à sustentabilidade. Mas enfim, é isso Muito aí. bom. Mas para fechar o bloco conselho, como é que se enxerga dentro dessa realidade nova de sustentabilidade que está vindo no Brasil, para as empresas de capital aberto, para as empresas de capital fechado, para as instituições financeiras que também adotaram a norma de divulgação da sustentabilidade da FRS. Como é que se enxerga a responsabilidade, o dever fiduciário dos conselhos em relação a essa agenda? O que muda? Olha, é total, né? Quer dizer, eu acho que. O primeiro isso, você senta no conselho, você tem que ter essa noção sobre o seu dever fiduciário, que está ali ao seu CPF, a sua responsabilidade em todos os temas que chegam ao seu conhecimento, ou que são pautados ali. E não é diferente com a agenda ESG, com a agenda de sustentabilidade. Agora, esse fato da nova legislação, né, do IFRS, ele traz uma legalidade, né? Ele traz uma obrigação que muda um pouco a figura. Né? O que precisa, na minha visão, e os conselhos onde eu estou, a gente tem trabalhado isso, é levar isso ao conhecimento do conselho
porque eu não sei se todos os conselhos estão tão cientes assim, além da página 5, que é, vai ter uma norma que vai entrar em 2026, 2027, ela seja relativa a 2026. Eu não sei se está um pouco além desses 5, de fato o que representa reportar tudo isso. O que representa a empresa lidar com todas essas informações, integrá-las no financeiro, né? E aí eu estou falando aqui, Padre Nosso para o Vigário, que vocês são especialistas nisso. Então eu acho que o que traz é uma nova responsabilidade para o Conselho, importante, e é necessário que as áreas responsáveis da gestão ajudem o Conselho a entender tudo isso, porque é uma nova realidade. E não é todo mundo que tem o conhecimento, né? Então, acho que precisa de um letramento no conselho para toda essa nova, esse arcabouço e as consequências, né? E as vantagens, né? Eu acho que estimula também um pensamento, estimula o conselho a pensar no que ele deveria pensar. Por quê? Eu estou pegando muito da minha experiência lá atrás de preparação de empresas para abertura de capital, e eu percebi muito conselho com um foco meio curto prazista. Conselho muito preocupado com o papel da diretoria, que seria cuidar da casa, da execução da estratégia, e às vezes deixando de fazer o olhar estratégico de longo prazo. Que é o papel. Você acha que isso acontece ainda? Eu acho que isso não está só no conselho, eu acho que está numa cultura que a gente tem como país, né? A gente não tem uma cultura de pensar a longo prazo, não é verdade? E ainda sem entrar em méritos dos porquê sim, porquê não, fato é que a gente não tem um plano. Qual é o plano Brasil 30 anos? Eu não conheço, talvez exista, mas eu não Isso é conheço. uma coisa muito negativa dentro da nossa cultura, né? É o que eu Impressionante. acho, é o que eu Esse acho. curto-prazismo, assim. Então eu acho que a gente meio que o conselho é uma consequência de onde ele está, né? Mas, de novo, eu acho que isso ajudou muito. A Agenda 2030, né, que vem aí com todos os ODS, isso ajudou muito as empresas, porque pela pressão, no bom sentido, de ter um planejamento 2030, hoje se uma empresa não fala que ela não... Quais são as suas metas de redução de gás de efeito estufa? Quais são as suas metas de diversidade? As empresas têm que ter isso, né? Então ajudou, eu acho que no sentido de você pensar um pouquinho mais do que o trimestre, o ano, 2 anos e tudo mais. Mas eu acho que não tem a cultura do longo prazo ainda. Eu acho que não, e eu acho que a gente... É papel do conselho provocar, porque está na responsabilidade dele olhar no longo prazo, a perenidade, né? E eu brinco que essa questão de cultura é tão problemática que a gente vê até no esporte mais difundido no Brasil, né? O time demite o técnico, aí tem um técnico que tem um perfil, você traz outro na semana seguinte com um perfil completamente diferente. Você fala, Complexo, você né? está trazendo nome ou perfil que se encaixa dentro do teu time, dentro do teu elenco? É. Uma cultura meio... Eu acho que é um bom exemplo da cultura curto-prazista mesmo, né? Sim. Você tem lá sei lá, uma determinada esfera política, tem lá um executivo e tudo mais. Até as coisas não tendo bem, então você vai lá e decepa a cabeça dele, dá uma resposta para a sociedade, mas no final das contas, e o planejamento estratégico? Né? Pois é, eu acho que é mais complexo que isso, né? Tem muito mais fatores na mesa que devem ser avaliados, não simplesmente numa pessoa só, enfim. Então, por isso que eu acho que assim, uma das principais contribuições do Conselho é o planejamento estratégico, né? De longo prazo. Eu acho que é isso. Eu tenho experiências interessantes aí, ainda quando executiva, mas depois como conselheira, da gente olhar e apoiar a empresa na construção dessa visão de longo prazo. E é muito do que eu conversei com vários clientes, assim, quando o fundador subia para o conselho e falava, agora eu vou colocar um novo CEO, e muitas vezes da própria família. Eu falava, ok, você está pronto para a gestão não ser sua? No conselho você vai ser um direcionador estratégico. Total. Você não vai ali discutir por que ele... Se você começar a discutir por que a fórmula do produto está mudando, você começar a entrar no micro, você não devia nem ter saído, você não devia ter subido. Perfeito. Continuasse na sua cadeirinha, na sua cadeira de responsável pela execução. Isso é muito assim, é bastante desafiador, né? Principalmente quando você traz um executivo para assumir o conselho, quer dizer, não é uma migração simplesmente de cadeira, é de lógica,
né? Eu não estou mais atuando na linha de frente, como você bem colocou. Eu não deveria me preocupar com o micro sentado numa sala de conselho, né? E às vezes você vê, assim, me traz uma frase, eu adoro frases, né? Cada conselho é um conselho. Então, quando às vezes perguntam, como que os conselhos? Falam, não, cada conselho é um conselho. Tem conselho que é mais hands-on, não deveria ser, mas a cultura acaba levando para isso. E tudo bem, acho que você tem que. A cultura, ela grita, né? Eu amo cultura, eu acho que a cultura, você tem que, antes de mais nada, respeitar uma cultura. Mas esse é o desafio, você entender que, como conselho, você tem que estar lá para outra função. Uma função de análise, uma função de direcionamento estratégico. Perfeito. Olhando para um cenário mais global, a gente está num mundo extremamente fragmentado, polarizado e, e parece que quando a gente olha lá a matriz de risco do World Economic Forum, isso está subindo como um risco grande. No Brasil, por exemplo, a gente tem agora, a gente trouxe a COP30 para o Brasil. E acho que até a gente percebeu muito isso como um dos pontos que deu para perceber no teu livro, assim, essa costura com esse momento. Como é que se enxerga assim, a questão do Brasil sediar um evento dessa magnitude nesse momento, diante de tanta fragmentação, polarização? Eu acho que assim, toda vez a gente fala que está num momento muito desafiador, né? Natural. Acho que todo ano a gente fala, esse ano vai ser outro, o ano que vem vai ser muito desafiador. Mas fato é que a gente está, né? Num momento talvez bastante atípico aí, com os conflitos geopolíticos, com os direcionamentos políticos, econômicos, etc. O que eu acho assim, eu acho que o Brasil tem estatura para sediar uma COP, por tudo que ele representou sempre nessa discussão diplomática, né? A gente voltar para a Eco 92, a Rio+20, onde nasceram os ODS. Então, assim, eu acho que a gente tem estatura e legitimidade para sediar uma COP. É, Estamos fazendo isso num ano bastante complexo, né? Quando a gente tem os Estados Unidos que saiu, ainda está, mas saiu de Acordo de Paris, de novo os conflitos geopolíticos, enfim, tudo isso que a gente entende. Então, eu acho que um ponto positivo que eu vejo, a presidência da COP, a diretoria executiva da COP, são de profissionais, né, bastante gabaritados para fazer o que estão fazendo, a Anatone, o embaixador André Corrêa do Lago, então acho que assim, a liderança da COP é muito boa. O que eu lamento a gente está em agosto, a COP é daqui a 3, né, 4 meses, e a gente está discutindo hospedagem em Belém, porque o que está acontecendo lá é fora da realidade de qualquer COP. Fui a várias COPs. Então, e eu gosto que o presidente da COP tem dito isso, e por isso ele tem o meu maior respeito. Os preços que estão sendo praticados em Belém não se comparam à maior majoração que houve em qualquer país que eu já fui de COP. E sim, se majoram os preços, a gente sabe disso, mas não na dimensão que está acontecendo, né? Então, assim, é exorbitante, é fora da realidade. E o que é pior? Estamos muito próximos, então, não, vamos agora abrir mais opções. E tá bom, e quem já contratou ao preço de compra de um apartamento, os seus aluguéis em Belém, faz o que com isso? E com isso a gente vai ter, talvez, uma consequência muito ruim para as negociações, porque no fim a gente tem que lembrar que são negociações climáticas de alto nível. É isso, né, que a gente vai fazer lá. Vai ter uma representação menor de altas lideranças, isso já está dado, né? Muito menos, e aí falando do setor privado principalmente, menos CEOs que vinham e faziam ótimas reuniões bilaterais e demonstravam a liderança de agenda, estão bastante em dúvida em relação a isso. A gente começa a ver anúncios de alguns países que a principal liderança não vem. Então, assim, eu acho que as consequências de uma questão de infraestrutura que deveria estar resolvida no começo do ano, a gente sabe como são as empresas. Você tem que fechar suas viagens corporativas o quanto antes para garantir o melhor preço. Não é há 3 meses, 4 meses que você vai definir uma viagem internacional desse nível, né? Enfim, então eu acho que essa questão toda que se formou em torno de Belém, ela é muito negativa pelo que pode trazer de representação para as discussões climáticas, né? Que é o que a gente precisa mais do que nunca avançar. Então,
vamos, né, a gente é brasileiro, não desiste nunca. Acho que é muito bacana ver a COP num país democrático, né, como o Brasil. As últimas foram em regiões mais complexas nessas questões, né? Então acho que isso é muito bacana. Acho que o Brasil vem trazendo propostas de governança dessa COP, né, como os representantes ali que fazem a interlocução entre a sociedade e a presidência da COP. Enfim, gosto da organização. A pena é realmente que a gente esteja lidando com a questão da cidade, né, Sim. sede, tão Essa, perto de acontecer. essa semana aí parece que sinalizaram, né, para contratação dos navios, né, dos navios Mas também a hoteleiros e tal. estrutura não É é, isso não é que é esse simples. ponto Não, também. sim, mas eu concordo totalmente com a Sônia, Porque né? também Você o porto de Belém não tem calado para você ancorar um Conseguir, é. transatlântico. Vira um. E você sabe que eu ouvi essa semana, eu li, e isso marcou muito, né? Além de toda essa questão de vai ter ou não vai ter condição de ancorar transatlântico, não tenho a mínima competência técnica para responder, mas me parece desafiador. É uma delegação da África, não vou lembrar qual, mas de uma cidade bem distante ali, de um país, desculpa, bem distante dentro do continente. Os nossos delegados nunca viram o mar. Eles não vão se sentir confortáveis dentro de um navio. Uma questão psicológica, uma questão sociológica. Eu nunca tinha pensado nisso, Denis, sabe? A gente também tem que atentar para tudo isso quando a gente fala em trazer 170 países para dentro de um mesmo ambiente, né? Sim. Enfim, tá dado. Tá dado e vamos acelerar aí e lidar da melhor forma possível, né? Outros assuntos que eu acho que são bastante. A gente tem, você falou, né? Todo ano é desafiador e todo ano temos desafios emergentes. Então você tem toda a questão de mudanças climáticas, litigância climática crescendo de outro lado, você tem a questão de inteligência artificial, você tem a questão de cibersegurança, você tem essas discussões hoje em torno de biodiversidade, novos padrões de regulação. Sempre tem uma agenda gigantesca. Por onde começa? Quando tudo parece urgente. Pelo negócio. Pelo negócio, né? Qual é a minha atividade core? Eu sou uma empresa de parafuso, eu sou uma empresa de assistência médica, quem eu sou? Muito bem, dado o meu business, como é que as questões sociais, ambientais e de governança impactam no meu econômico? E aí você vai tomando decisões. É claro que tem uma agenda mínima, né, como a gente bem sabe, né, quer dizer, então você sempre vai ter que adotar uma série de questões aí, mas é pelo seu negócio que você começa, que você prioriza e que faz sentido, né? E isso é bom, porque, de novo, tem que fazer sentido para quem toma a decisão. E só vai fazer sentido para quem toma a decisão se estiver correlacionado com o seu negócio. E aí você vai tomar biodiversidade, faz sentido para a minha empresa? Em que medida? Né, na minha cadeia ou no meu core? E aí eu acho que você vai conseguindo desbravar esse mundo tão cheio de opções, né? Bacana. E acho que isso tudo conversa assim, essa questão do core. Acho que desviar do core é onde as empresas cometem os maiores erros, né? Às vezes me perguntam qual é o principal, né, falha. Eu falei, querer fazer tudo. Querer fazer tudo. Primeiro porque não faz sentido. O mercado vai cobrar tudo, a gente sabe disso, né? Agora, o exemplo da diversidade, né? Você adota a diversidade de gênero, prioriza, aí te cobram racial. Aí você adota racial, te cobram a sexual. Aí você, é assim. Então, assim, quando você vai para o seu negócio, você consegue tomar uma decisão baseada no que faz sentido. Ah, sou uma empresa que trabalha prioritariamente com mulheres, então eu vou priorizar a diversidade de gênero e deixar isso claro nos seus canais de por que você não está atuando em outras coisas. Porque querer fazer tudo, você vai fazer mal feito e não vai fazer sentido. Isso depõe contra a agenda, né? Porque aí quando você tem um alto executivo vendo a sua empresa fazer, sei lá, 30 ações que para ele não faz o mínimo sentido, ele desacredita da agenda. Ele desacredita, ele vai achar que isso é tudo, sabe, bobagem. E aí você volta 20 casas no tabuleiro. Você tem sentido muito isso, Sônia, esse movimento assim, anti-ESG ganhar força? Como é que você está vendo isso tudo? No Brasil não vejo. A gente sabe que isso é uma pauta basicamente americana, né, norte-americana, que já vem de alguns anos, né, não é só agora, já vem de alguns anos e que tem todos as suas explicações lá, seus interesses políticos, econômicos, etc. Acho que é um não tema. Anti-ESG, acho que é um não tema na Europa. A gente tem aí as discussões da Europa de flexibilização de ações, olhar timing, etc., mas não da mesma forma. E no Brasil não vejo.
Não vejo. Eu acho que assim, existe uma cautela, claro, para entender quais são os impactos deste movimento no que eu faço aqui, se eu interajo, se eu sou parceiro comercial, qualquer coisa assim, com os Estados Unidos. Mas, assim, todas as empresas que eu interajo, vejo a agenda caminhando. De novo, é claro que há uma cautela para o momento desafiador do mundo, né? Mas não no sentido de, bobagem, agora acabou a onda, vamos parar com isso. Não E vejo. até um exemplo. Acabei de lembrar de um exemplo que eu estava conversando com um cliente esses dias. Ele falou que eu cheguei na empresa, a gente tinha uma meta de diversidade completamente estranha. Por quê? Porque a gente tinha que ter um número X de mulheres na liderança. Aí você olhava, a meta de mulheres na liderança era maior do que de mulheres na base. Que é maior do que o percentual de mulheres, e já era maior do que o percentual de mulheres na faculdade. Dos principais cursos que nutriam Sei, os profissionais daquela área. Ele falou, cara, é uma meta que não fazia sentido. não faz tanto sentido. Vai criar uma bolha artificial e vai levar a gente a tomar uma decisão que talvez não Exatamente. seja melhor. Então, o que você falou, né? Olha pro negócio. O que, que Olha, faz sentido no teu negócio? E eu acho que o que acaba acontecendo, Paulo, assim, porque a gente teve um boom, né? Vamos lembrar que a gente teve o boom do ESG 2020, 2021, 22, quer dizer, foi realmente. E aí tem a coisa pendular, né? O pêndulo vai para um lado, o pêndulo vai para o outro e para no meio em algum momento, né? Então eu acho que o que acabou acontecendo é alguns fatos como esse, Denise, exagerados, principalmente na agenda de diversidade, que teve muito destaque e era merecido ter, tá? Houve exageros, mas tudo bem, trouxe o tema à baila, pode estar sendo descontinuado ou pode estar sendo reformulado. E isso pode ser entendido como um retrocesso. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que se você alinha para estar com a sua lógica empresarial, você está ganhando, né? Mesmo que você possa descontinuar algumas coisas. O que você mencionou, né? A própria questão na Europa. De Europa dar dois passinhos para trás. Gente, eles montaram uma regulação pré Uhum, pré-conflitos, perfeito. conflitos bélicos, vieram os conflitos bélicos, aumentou o número de preocupações e tumultos que você tem que fazer ajuste de rota e falou, É isso. temos que aliviar um pouco a norma porque não está cabendo na agenda. É a vida como ela é. Eu acho que é exatamente isso. Eu me preocuparia se houvesse um abandono da agenda, né? Eu sempre digo assim: se o horizonte está pacificado, temos que ir para uma economia de baixo carbono, temos que descarbonizar nossas atividades, temos que entender que diversidade é um valor para o negócio. Se o teu objetivo está pacificado, o meio do caminho vai mudar, você vai parar, você vai, né, pegar um atalho, vai demorar mais, talvez, mas o objetivo está dado. Se a Europa tivesse simplesmente falado, realmente achamos que, sabe, green economy não tem nada, aí a gente teria um problema. Acho que não. Acho que é lidar aí com as novas realidades de um novo mundo bélico que não, né, está demorando muito mais, quer dizer, não deveria nem ter começado, A mas gente já tinha até aquela piada. Você já combinou com os russos antes? pois é, bem por aí. Essa nunca foi tão verdadeira, Essa né? nunca foi tão Que verdadeira. até nessa coisa dos russos, outro exemplo que eu falo, né? Quer dizer, Rússia invade a Ucrânia, e aí gera uma crise energética. E aí você precisa voltar a recorrer à termoelétrica para aquecer os habitantes. Você faz isso ou não? Lógico que faz. É lógico que você liga a termoelétrica e vai emitir mais gás de efeito estufa. E vai contra uma lógica de energia renovável? Sim, mas eu entendo que energia renovável é importante. As soon as possible. Assim que eu puder retomar isso, eu faço. Por enquanto não dá. Eu não posso congelar a população no curto prazo para querer Cadê a salvar o questão longo. social do ambiental? Isso é importante, porque a gente separa, mas tudo junto, né? Não tem uma questão ambiental sem social. Então, acho que esse entendimento ele é importante. Né? E conversando com os profissionais mais jovens, o que você diria para um profissional jovem que hoje tá olhando para essa área de sustentabilidade, tá olhando para essa área de SG, falou assim, nossa, como é que. E, e eu acho que tua fala já começou a me dar alguns insights, depois eu quero ouvir tua fala para ver se eu entendi. Olha, primeiro eu diria assim: entenda o seu chamado. Não é porque é sustentabilidade, é porque é a sua vida.
né? Eu adoro falar com jovens, porque a gente já foi jovem, né? E é uma coisa que você tem uma energia tão grande ali do que você quer fazer. Então, entenda o seu chamado. Isso faz sentido para você? Falar de um novo mundo que respeite pessoas, respeite meio ambiente, governança e seja próspero, e seja lucrativo, faz um sentido. Então, primeiro, entender esse chamado profundamente, né? E ir atrás de compreensão disso. Formação, estar em rede, realmente adquirir conhecimento, porque parece simples, mas não é. Né? A gente sabe que existem muitos detalhes e são fascinantes nessa agenda. Então, o que eu diria para os jovens, e eu adoro, porque essa geração eu digo que ela já vem com o chip da sustentabilidade, né? Então eu adoro estar com jovens, porque, claro, não dá para generalizar, mas a gente vê uma geração mais preocupada com essas questões. Então, quem está querendo entrar na área, eu acho que esse é o futuro. Eu piamente acredito que a gente vai construir esse mundo que é mais equânime, que respeita mais todas essas dimensões, não sem dor, não sem dificuldade. Então eu diria isso, entende o seu chamado e uma vez que você perceba que isso é isso, vai atrás de entender mais profundamente e atuar. E vem junto que tem muita coisa boa para fazer. E ouvindo a tua fala desses desacelera, pausa um pouco, acho que o jovem tem que estar preparado para ser resiliente e lidar com algumas frustrações. Totalmente. Por quê? Porque não vai ser um movimento linear, tranquilo, avançaremos tranquilamente nessa agenda para o resto dos tempos, porque Não. não é assim que a vida toca, né, Sônia? Não, e você trouxe um ponto fundamental, porque os jovens têm também essa ânsia por resultado rápido, para as coisas acontecerem. E lá no começo, né, a gente falou do meu começo de carreira, eu escrevi um artigo que era as características de um profissional de sustentabilidade, né, na minha visão. E uma delas era a resistência à frustração. Porque nós somos aqueles que sempre é do não, né? Por que você não está olhando isso? Por que você não está priorizando aquilo? Por que você não analisou aquela questão? Então, é um profissional que incomoda. Hoje menos, a gente já foi mais, né, quando essas questões eram menos conhecidas. Mas é um profissional que vai lidar com frustração. E se ele não estiver disposto a isso, vai para uma área mainstream. Vai para uma área que já está consolidada, que todo mundo sabe o que faz, que os seus bônus já são mais previstos. É isso mesmo, acho que tem uma resistência à frustração, mas que ela embute a capacidade de transformação. Voltando àquela questão dos céticos. É tão bacana quando você vê, aí falando de empresas, né, que é o meu mundo, um executivo que entende a questão, você fala, não preciso fazer mais nada. Uma vez eu tive um caso de um executivo da Bolsa, um alto executivo, que estava sendo promovido ali a uma posição de vice-presidência, e ele veio conversar comigo para entender melhor sobre essas questões. E foi bem na época de acidentes fortes ambientais no Brasil. E aí a gente estava conversando, blá, 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 em determinado momento ele virou e falou assim, mas esses acidentes dessa empresa não tinham que estar afetando a posição dela no Ibovespa? E naquele momento ainda não estava afetando o econômico dela, as questões só estavam num âmbito ali ainda mais socioambiental. Não deveriam? Eu falei, acabou, você já entendeu tudo. Eu não deveria ter um ISE, um índice de sustentabilidade empresarial. O meu Ibovespa deveria refletir todas as questões sociais, ambientais e de governança junto com a liquidez, junto com o valor de mercado, etc. Faz um sentido. E a hora que ele falou Ibovespa não vai refletir isso que aconteceu, eu falei, podemos acabar a reunião. Que é isso. Isso me lembra, acho que num outro contexto eu já vi você falando sobre essa questão do ESG estar em paralelo, né? Tem Isso, muito a mundo ver com paralelo. isso, né? Total, Tipo, total. isso tem que deixar de ser uma área, deixar de ser o compliance e fazer parte da realidade do dia a dia. É isso, a hora que ela está na tomada de decisão, estou fazendo planejamento estratégico, tem que estar ali olhando as questões sociais, ambientais de governança. Eu acho que, em alguma medida, você sempre vai necessitar de um profissional de sustentabilidade institucional, como você tem o profissional de marketing institucional, como você tem o de RH, mas isso tem que estar em toda, né, aquela velha, tem que estar em todas as áreas, né? Mas tiveram algumas pessoas que me procuraram um tempo atrás, eles já tinham carreiras consolidadas em algumas áreas e queriam fazer o shift para a área de sustentabilidade. Eu falo, será que é melhor você fazer o shift para a área de sustentabilidade? Ou é melhor você incorporar a sustentabilidade na sua área? Bacana. Que é onde você vai ter mais autoridade, porque eu brinco, né? Tipo, sei lá, eu sou um gerente nessa área. Se você vai falar assim, vou trocar para sustentabilidade, Uhum, depois de depois dessa altura do campeonato, é e já verdade. tem bastante gente
talvez você não seja como no seu nível de remuneração, você não vai ser um cara tão atrativo Uhum, uhum. para ser o gerente de sustentabilidade. Talvez você dispute com gente Perfeito. mais talhada. Só que você incorporar a sustentabilidade na sua atividade, talvez te dê o diferencial competitivo para você não brigar para uma remuneração abaixo. Uhum, Você vai uhum. brigar para uma remuneração Nossa. acima. Não, eu acho que essa reflexão é fenomenal, né? Porque no fim é isso, ele trazer essas variáveis para o seu core, é onde ele tem a competência, ele se diferencia e lida com essas questões, né? Porque tem muita gente mesmo, e me procuram também com esse anseio de atuar por algo maior, por um propósito maior, por uma transformação maior, né? Mas é o que você disse, começar. Em uma certa altura do campeonato pode ser muito mais complexo, a não sei que a pessoa queira muito. Porém, ela pode fazer a diferença na área dela, incorporando essas questões. Certíssimo. Nossa, muito bacana, gente. Acho que a gente conseguiu passar por assuntos super variados. Não, um papo muito bom e eu acho que conversar com vocês, né? Acho que vocês têm aí uma história também tão próxima das empresas e trouxeram todos os assuntos aí que eu acho que são o que a gente precisa olhar, né? Pois é. Perfeito. Acho que é legal, assim, Sônia, você passar uma mensagem final tua, enfim. Olha, eu até olhar aqui, né, para quem está assistindo a gente, obrigada. Tem uma frase que eu realizei, de novo as frases, né, mas que eu realizei assim nos últimos tempos, à luz do movimento anti-ESG nos Estados Unidos, né, como assim, quem atua mais de 20 anos nessa área, nunca foi fácil, mas sempre foi possível. Eu acho que é isso. Sempre foi possível. Nunca foi fácil, né? Quando eu atuava lá atrás, você faz o que mesmo? Sustentabilidade? O que é isso e tal. Então, assim, nunca foi fácil, sempre foi possível e é necessário. Acho que eu vou agregar isso na frase. Nunca foi fácil, sempre foi possível e é necessário. Eu acho que é isso. Nossa, você lembrou muito quando a gente começou a empresa. Que tinha empresa que eu tinha que ir lá bater na porta falando, o que você tá falando? É E olha isso. que a gente tá falando de 2018, não tô falando Anos 90. de anos 90, em 2018. A minha empresa falando, o que você tá falando? O que você quer? O que você quer vender aqui? Você vê? É Eu isso. falava, e hoje mudou o jogo. Hoje a Mudou gente o é jogo. procurado. É isso. Então, quer dizer, eu sou muito otimista sempre, talvez a mensagem final também seja isso. Eu sou muito otimista. Eu acho que, assim, olhando em perspectiva, olha quanto a gente já avançou. Olha a legislação chegando para falar dessas coisas. Mercado de carbono aprovado. Ah, tá bom, vai demorar, vai ser até 2030. Foi aprovado. Então, a gente está transformando esse modelo de mundo. Eu não sei se eu vou estar. Eu acho que eu não vou estar trabalhando, espero estar viva, para ver isso tudo operando E é melhor. engraçado até uma questão que você trouxe uma última. Você trouxe essa questão da perspectiva. Aqui na Blend a gente tem um grupo que chama o GT de Diversidade. Aí o pessoal vem cheio de energia. Não, que precisamos mudar porque isso aqui está péssimo, porque não sei o que. Eu falo, copa meio cheio, copa meio vazio. É isso. Olha para esse cenário de várias dessas situações, joga um, uma visão retrospectiva. Olha como isso era há 25 anos atrás. Perfeito. Tem que ser assim. Se a gente olhar 25 anos atrás, talvez eu e o Paulo estivéssemos aqui, dois homens brancos, conversando com um conselheiro. Uhum, uhum. É A isso. gente conversaria com um conselheiro. E provavelmente ele seria de finanças ou advogado, no Aham. máximo engenheiro. É A gente não exatamente. conversaria há 25 anos atrás, não teria espaço para uma conselheira, não teria espaço para uma comunicadora. É isso mesmo, Então, o Denis. mercado tá em transformação Tem e, coisas boas, né? e tá melhorando, né, Sônia? Não, não tenho a mínima dúvida disso. Gente, a gente não falava de diversidade há 10, 15 anos. Não existia essa discussão, né? Não existia a discussão da importância das questões, das soluções baseadas na natureza. Olha do que a gente está falando, né? Então, assim, sim, eu acho que as coisas estão melhorando. É claro que eu digo também assim, que tudo que a gente fizer nessa área é em menor velocidade e em menos intensidade do que o necessário. A corrida já está meio perdida, entre aspas, quer dizer, 1,5 graus não pode aumentar. Né, já fomos para Paris, isso é um dado interessante, né? Nós fomos para a COP de Paris, onde saiu o famoso Acordo de Paris, e eu estava lá, é, sabendo que todas as NDCs, que são os compromissos de redução de gás de efeito de estufa dos países, tudo que foi apresentado
para ser levado para a COP de Paris já não fechava a conta. Já não dava 1,5 graus. Por isso que uma das decisões do Acordo de Paris foi a revisão a cada 5 anos. Veio daí porque ele falou, já não deu. Se já não deu, daqui a 5 anos a gente tem que rever para ver se melhora um pouco. Então, assim, é isso, a gente tem que olhar em perspectiva, né? Agora, temos que avançar, temos que acelerar, melhor dizendo, né? E aí, fazendo o que a gente está fazendo. Por exemplo, essa iniciativa de vocês. Eu acho que a comunicação ela é fundamental para ajudar nisso tudo. E pra fechar, prometo ficar quietinho depois. Eu vou pedir pra você repetir a frase. Qual foi? Dá. Que eu aumentei aqui, né? Que aumentou. Aqui já ficou punhada aqui. Vamos reforçar ela. Nunca foi fácil, mas sempre foi possível e é necessário. Isso aí, muito bom. Bom, Sônia, obrigado aí mais uma vez pela sua vinda. Denis, obrigado pelo seu tempo. A gente sabe que nunca é fácil parar para bater um papo, fazer uma reflexão, mas é muito importante aí. A gente tem levado essas discussões, promovido, né, esse conhecimento e estamos conseguindo avançar aí aos poucos. Não, eu que agradeço o convite, fiquei super feliz quando vocês me convidaram, parabéns, né? Eu acho que assim, eu admiro muito o trabalho da Blendon, ainda mais agora depois que eu soube da origem do nome, que eu achei linda, mas vocês são muito consistentes, muito sérios e fazer iniciativas como esse podcast, elas fazem muita diferença, então, obrigada. E parabéns. E para você que ficou com a gente até agora, curte, comenta, compartilha e nos vemos no próximo Conexão Blendon, conectando pessoas e ideias. Até lá. Tchau.